Hoje a gente está com a participação da professora Silmara Alessi Gebor-Hoerig, acho que eu falei certo, né? Então, que foi convidada, né, para essa mesa, para nos falar sobre extensão universitária e a questão da pós-graduação. Esse momento a gente pretende gravar, então eu quero pedir autorização de todos nessa gravação, e depois a gente pretende disponibilizar no YouTube, tá? Para que fique, né? Para que a gente possa também assistir em outros momentos, né? Então, eu vou fazer a apresentação aqui da professora Silmara. A professora Silmara é doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, em 2016, docente do Departamento Acadêmico de Física da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, o PPGF-7, o nosso programa, né? Somos companheiras aí do programa, atuando como orientadora no mestrado e no doutorado profissional. É professora responsável pelas atividades de extensão do curso de licenciatura em Física e, desde abril de 2023, ocupa a função de chefe do Departamento de Extensão, o DPEX, da UTF-PR, do campus Curitiba. Então, muito obrigada, Silmara, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Esse tema, ele é novo, né? A gente pode dizer que ele é novo. Então, te agradeço aí por nos apresentar o que você tem trabalhado e como é que tem conduzido. Obrigada, viu? Então, bom dia a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Eu fiquei bem feliz quando a Malu convidou para fazer essa fala. Malu, só caso trave ou aconteça alguma coisa, você me avisa. Eu não sei como é que vai ficar a internet aqui, tá? Tá bem. Então, primeiro eu quero agradecer, e no momento que ela fez o convite, eu fiquei bem feliz de ter a oportunidade de falar sobre extensão, que é um assunto, um tema que eu tenho trabalhado no último ano aí, me interesso muito, sempre me interessei muito. Mas depois passou um tempo, assim, uns 5 minutos, eu pensei, tá, mas o que eu vou falar, né? Então, depois eu pensei, gente, extensão na pós-graduação. Vamos lá, é um desafio, né? Também quero aproveitar para agradecer aqui a minha equipe, né, o Igor, a Giliane e a Giovana, que também me ajudou aí a fazer a apresentação. Foi, né, um pouco nessas conversas ali no DPEX que eu consegui pensar em alguma coisa para falar aqui. Por que eu, a princípio, achei um pouco difícil falar sobre isso? Porque a extensão, embora seja algo... até assim, falando já do título que eu escolhi, né, extensão universitária, aspectos gerais e caminhos para a consolidação na pós-graduação, né? A extensão, ela existe faz muito tempo, mas a consolidação dela é que é a grande questão, né? Na graduação, ela tem sido mais enfatizada nos últimos 5 anos, por conta de mudanças aí nas leis, né? Mas na pós-graduação, a gente sabe que ainda é bastante incipiente. Então, o que eu preparei aqui para a gente conversar hoje tem mais, assim, tem muito da minha experiência ali no DPEX, né? Acabei colocando alguns exemplos, algumas coisas do que são feitas no Campus Curitiba. Então, vai ter muito, assim, da visão nossa aqui do Campus Curitiba, da extensão da UTF-PR. Eu fiquei vários dias pensando no que colocar nessa apresentação, e eu cheguei a procurar pesquisas, procurar referenciais sobre extensão na pós-graduação, e eu não achei, assim, nada que pudesse ajudar. Então, eu fiquei pensativa, talvez ainda não tenha muito material, né, muito resultado de pesquisa com relação a esse assunto. Então, por isso que eu decidi fazer aqui mais assim, apresentar algumas questões para a gente até, quem sabe, conversar mesmo sobre possibilidades de consolidação, né, dessa dimensão na pós-graduação. Passou o slide? É que agora não estou enxergando mais Passou sim. Passou? Tudo Tá. certinho. Uhum. Então, a primeira coisa que eu pensei em colocar aqui, só para
contextualizar é que, especificamente para pós-graduação, a questão do investimento na extensão sempre foi praticamente inexistente, acho que dá até para dizer inexistente, mas no último ano, né, em 2023, surgiu, então, esse programa, né, acho que eles, ProExt PG, né, programa que tinha como, um programa da CAPES, né, que tinha como objetivo aí investir nas atividades de extensão na pós-graduação. Então, eu só peguei aqui o print da notícia que saiu no site da CAPES para trazer justamente que a gente está tendo essas discussões agora, a gente está tendo esse fomento agora, uma coisa que é uma novidade aí, né, no contexto da extensão. E foi esse programa que permitiu aí o edital, que agora até ainda não saiu o resultado, né, mas o F7 está, parece que, concorrendo com 2 projetos, né, um edital aí de fomento para ações de extensão na pós-graduação. E agora, recentemente, nos últimos dias, ainda saiu mais uma notícia aí que vai vir mais dinheiro para a extensão, que daí vem, né, no formato aí de bolsas, 300 bolsas, desculpa, como é que é o nome? Iniciação à extensão, é como se fosse o PIBID, mas para extensão. Pelo menos é o que parece ali, ainda não temos edital, né, não sabemos como que o TFPR vai participar disso, mas está vindo essa verba aí pela CAPES, inclusive com bolsa de pós-doutorado. Então, isso são cenas dos próximos capítulos que a gente vai aguardar aí para ver como que o TFPR vai trazer aí a organização da distribuição desse fomento, né? Bom, primeiro, assim, rapidamente, né, falando sobre o que é a extensão universitária, eu peguei de uma apresentação que a gente já tinha, então, é um conceito de quando teve aí as primeiras discussões sobre extensão, né, o Fórum ProExt, um fórum que discutiu extensão aí na década de 80, né? Então, essa definição, bem antiga, mas acho que é importante trazer essa questão histórica, né, é definida aí como um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. E também, né, uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade a oportunidade de elaboração da praxis de um conceito, de um conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Então, essas definições, né, esses conceitos que foram propostos lá na década de 80, claro que hoje nós podemos ter mais elementos para caracterizar a extensão, mas basicamente seria digamos, esse retorno à sociedade, né, pelo investimento feito pela sociedade na universidade. Então, é uma forma de diálogo ali para que esses conhecimentos sejam transpostos da universidade para a sociedade. E essa imagem aí é bem... Quando a gente pesquisa sobre extensão, sempre aparece essa imagem no Google, né? Seria aí um dos pilares da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, bastante difundida essa frase, né? A universidade e os seus pilares, ensino, pesquisa e extensão, se a gente for pensar aqui nessa definição também, né? Relação dialógica entre a universidade e a sociedade, com atuação dos estudantes, coordenação e supervisão de docentes e técnicos administrativos, envolvimento e atendimento da comunidade externa. Olhando para esses 3 pilares, né, a gente já tem assim, é bastante visível quando você está na universidade como docente, que os pilares mais fortes são o de ensino e pesquisa, né, o de extensão sempre foi, assim, a dimensão um pouco mais apagada, digamos assim. Então, essas ações que foram mencionadas aí no início, né, sobre fomento, elas vêm para tentar fortalecer esse pilar que é um pouco enfraquecido. Os motivos por ele ser enfraquecido, assim, eu posso falar aí dos, digamos assim, senso comum, né, que a gente escuta
que a gente percebe dentro da universidade, não é muito valorizado. Então, você faz pesquisa, você tem uma valorização, né, a partir de publicação de artigos, enfim, participação de eventos. O ensino, ele é, né, o principal pilar da universidade, então ele é valorizado. Já a extensão, como não tem essa valorização, muitas pessoas acabam não atuando, né, nesse pilar. Então, a gente tem esse enfraquecimento por falta, muitas vezes, até de motivação para atuar nessa dimensão que, por não ser tão valorizado. Mas isso é para mudar agora, né, com as diversas ações, com as diversas mudanças que tiveram aí nas leis, né, e enfim, nas questões de currículo universitário que a gente tem aí nos últimos anos. Eu vou falar rapidinho só de modalidades de ações de extensão, antes de falar. Na verdade, eu organizei essa apresentação falando, né, vou falar aqui mais do que acontece na graduação, porque é o que a gente tem mais experiência, tem mais coisas sendo feitas, né, e depois, no final, vou dizer o que tem da pós-graduação e quais são os possíveis caminhos, né. Então, antes, só para... Pode ser que eu use algum desses termos, eu vou apresentar rapidamente. Então, as ações de extensão, elas podem ser na forma de programas de extensão. Um programa de extensão é um conjunto articulado de vários projetos de extensão, vários, né? Pelo menos 2 projetos de extensão. E esse programa, ele tem um período de execução de, no mínimo, 4 anos, né? E ele vai, preferencialmente, integrar as dimensões de extensão com ensino e pesquisa. Então, o programa é como se fosse, a gente fala, né, usa um termo aí bastante, como se fosse um guarda-chuva, né, que abarca ações diferentes, projetos diferentes, que seria aqui a próxima modalidade que eu vou falar, né. O projeto de extensão, ele é acho que a palavra projeto já dá uma indicação do que é um projeto de extensão, né. Então, são ações processuais específicas, elas têm uma duração aí, hoje, né, a gente tem nas nossas normativas aí, de 6 meses a 3 anos. Então, ela tem um caráter educativo, social, cultural, científico, tecnológico, e tem como objetivo propiciar essa relação teoria e prática, né, envolvendo os servidores e a comunidade, servidores, discentes e comunidade. Então, o projeto de extensão, ele tem essas características, né, ele tem um objetivo, ele tem um tema específico, enquanto o programa pode abarcar projetos de diferentes temáticas, mas que tenham relação de alguma maneira, né. Também temos os eventos, são também uma modalidade de extensão, os congressos, seminários, ciclo de debates, exposições, enfim. Essa ação que nós estamos hoje aqui, né, participando, é um evento de extensão, inclusive registrado no DPEX também. Também oficinas podem ser caracterizadas como atividades de extensão. Ela tem uma carga horária, não tem uma carga horária mínima. Então, uma pessoa, um professor pode, por exemplo, oferecer ou propor uma oficina que tem vários momentos, tá? E esse tipo de ação ele vai envolver, claro, todos esses aqui têm o envolvimento da comunidade externa, de alguma maneira, para ser caracterizado como extensão, né? A gente tem os cursos de extensão, que daí eles têm algumas características específicas, né? Tem uma carga horária mínima, que é de 8 horas, não é o DPEX que cuida, né? Não é o DPEX que tramita, é uma divisão do Departamento de Cursos, e é o DPEC, a sigla é DPEC. Então, a divisão de cursos profissionalizantes. Desculpa, acho que é isso, DICPRO. Agora fugiu ali mas a DICPRO é responsável por tramitar os cursos de extensão. Nesse caso, são emitidos certificados e não declarações, né? Para todas as outras ações, o DPEX emite declaração. O curso, então, ele tem essas características mais específicas, tem uma normativa específica, e as pessoas que participam, propõem cursos, participam de cursos, recebem certificados ao invés de declarações. E a prestação de serviços também é um tipo de ação de extensão. Não fica sob a responsabilidade do DPEX, é um outro departamento, é o DPET,
mas tem várias possibilidades várias modalidades de prestação de serviço que eles cuidam lá. Então, todas todas essas modalidades, elas precisam necessariamente envolver a comunidade externa. Então, qualquer coisa que não envolva a comunidade externa, pode até se enquadrar em alguma dessas nomenclaturas aqui, mas não é extensão. Então, a comunidade externa é um ponto-chave aí para caracterizar uma ação de extensão. Aí, eu vou já falar aqui de uma coisa muito que está sendo bastante discutida, uma coisa bem que causou mexeu com a universidade nos últimos anos aí, que foi aí a resolução, né, que vem da resolução de 2018 do Conselho Nacional de Educação, que é a obrigatoriedade de ter extensão curricularizada na graduação, tá? Isso eu estou falando de graduação. Então, todos os cursos de graduação, eu acho que as pessoas que estão aqui participando, alguns já terminaram a graduação faz muito tempo, talvez tentem lembrar como que era a extensão nessa época, talvez chamavam de atividades complementares, alguma coisa assim, né? Que poderia ser diversas coisas, não precisaria ter essas características específicas que nós temos aqui de ações de extensão, né? Hoje, né, todos os cursos da UTFPR, né, enfim, para atender essa resolução, precisaram rever os seus PPCs, né, para que incluíssem 10% da carga horária total para atividades de extensão. Então, isso a gente chama de curricularização da extensão. Esse movimento, ele gerou aí bastante discussões, foi bastante, assim, complexo, inclusive, né, implementar essa curricularização aí nos últimos anos, desde 2018, quando saiu essa resolução, aí tinha um prazo, né, hoje, pelo que a gente sabe, todos os cursos conseguiram incluir no seu PPC, né, esses 10% de carga horária para ações de extensão. Então, essas ações de extensão, né, esses 10%, eu vou falar do curso de licenciatura em física, que é o que isso dá um pouquinho menos de 400 horas de extensão ao longo do curso todo, que o aluno precisa fazer, ele precisa participar, e assim, é importante até que eu coloquei esses 3 aspectos importantes ali embaixo. O aluno precisa ser protagonista da ação. Ele não pode, por exemplo, apresentar como atividade de extensão a participação como ouvinte de um curso ou como ouvinte de uma oficina. Para valer dentro desses 10%, para ele conseguir acreditar isso, ele precisa ser protagonista, atuante, ele tem que fazer parte da equipe executora, né, digamos assim. Além disso, ainda os professores responsáveis pela extensão, né, os professores dos cursos que trabalham com as atividades de extensão, precisam elaborar esses projetos que tenham realmente uma demanda da comunidade. Então, a extensão, existe aí uma dificuldade, às vezes, de algumas pessoas entenderem que a extensão precisa ter essa demanda da comunidade, ou precisa envolver a comunidade. Então, às vezes a gente recebe projetos no DPEX que tem mais cara de projeto de pesquisa, né? Porque envolve os alunos, ela é feito dentro da universidade. Então, isso não é extensão dentro da perspectiva da curricularização. Tem que ser uma ação, essas ações precisam envolver, precisam ter, precisam vir a demanda da comunidade, né? Depois eu vou dar alguns exemplos de ações que têm essas características. E, além disso, ainda tem que ter relação com a área de formação. Então, a curricularização da extensão, esses 10%, essas ações que os alunos precisam participar, é claro que a área de formação, independente do curso, tem algumas coisas que são comuns, né? Então, um aluno participar de uma ação que talvez tenha alguma coisa relacionada ajudar alguma comunidade, enfim. Ok, porque todos os cursos a questão da formação humana, mas o foco precisa ser em ações que tenham relação com
digamos assim, a área de formação, o conteúdo, é uma engenharia mecânica, teria que ter, esse aluno precisa participar, ele tem que ter a possibilidade de participar de ações de extensão que sejam relacionadas aos conhecimentos dessa área. Então, assim, é uma coisa bem complexa, bem difícil, está caminhando, mas a gente está ainda num processo de implementação que ainda vai um tempo para a gente conseguir consolidar isso na graduação, né? Vejam que já na graduação isso ainda está bastante incipiente. Imagine na pós, né? Como a gente vai ver mais para frente. Bom, como é que é na graduação? Então, eu trouxe aqui algumas... Eu vou abrir o catálogo, né? Esse aqui é para quem não conhece, nós temos o site do DPEX, tá? Que se alguém quiser acessar, nós temos bastante informações sobre extensão, né? No site do DPEX aqui de Curitiba. E a gente, esse ano, conseguiu, com a ajuda da bolsista Giovana, fazer um catálogo dos projetos de extensão. Então, só que assim, já aviso que os projetos de extensão que estão nesse catálogo são os que os professores nos mandaram as informações para a gente criar, né, a página de cada projeto. Então, nós temos projetos que estão vigentes, mas não estão nesse catálogo. Então, enquanto muitos professores acabam não tendo tempo ou simplesmente decidiram que não queriam que aparecesse no catálogo, mas é uma coisa assim que a gente fez para tentar divulgar mais as ações vigentes, né, as ações que nós temos homologadas no campus Curitiba, porque agora os alunos também precisam dessas informações, né? Muitos alunos de cursos porque existem duas possibilidades de curricularização de extensão nos cursos. Uma é por disciplinas extensionistas e outra é por componente, acho que é componente curricular extensionista, acho que é isso. Então, a disciplina extensionista, o aluno se matricula numa disciplina, ele vai fazer as ações dentro daquela disciplina e vai ser computado automaticamente lá no sistema acadêmico. E a outra modalidade é o aluno ir participando de ações e, ao final de um determinado período, ele vai lá e apresenta essas declarações, esses comprovantes para o PRAEXT, que é a pessoa, né, o professor responsável pela atividade de extensão de cada curso, e ele valida, acredita aquelas horas. Então, não existem disciplinas extensionistas para um curso que optou por essa modalidade. Então, para dar visibilidade, e os alunos que buscam projetos de extensão para participar, muitas vezes eles não têm um projeto ali no curso, eles podem procurar aqui, né? Eu vou abrir aqui o site, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir o catálogo, compartilhar a guia aqui. Está um pouco lento. Eu coloquei no chat também o link direto, né, para o site, se vocês quiserem acessar enquanto isso, né? Como é que está aparecendo? Não, ainda não. Agora entrou o catálogo. Agora foi. Então, esse é o nosso catálogo, ele é nesse estilo, acho que muitos aqui conhecem esse aplicativo, né, Reisine, porque os produtos educacionais eu já vi alguns usando essa ferramenta. É bem legal, né? Então, o catálogo, esse nosso catálogo, né, do Campus Curitiba. E, assim, vou abrir aqui só para falar de alguns projetos que nós temos hoje. Aqui tem, por exemplo, o Emílias, né? Talvez algumas pessoas já conheçam o projeto Emílias, oficinas nas escolas. Então, é um projeto de extensão coordenado pela professora Maria Cláudia, lá da INF. A princípio, a ideia é levar os alunos da informática, né, para as escolas que apresentarem essa demanda, né, que queiram fazer algum tipo de trabalho que envolva a tecnologia da informação com alunos do ensino médio. Então, vejam, a escola é a comunidade, né, a universidade está levando os estudantes dos cursos, né, desses cursos do departamento de informática para fazer ações nas escolas. Então, esse é um exemplo aí de um projeto de extensão que nós temos. Eu vou rodar aqui para ver o que mais que tem. Projetos Meninas na Ciência, de Curitiba, que é um projeto da professora Maurici, né? Então, insere estudantes do ensino médio
nas diversas áreas das ciências, com a ajuda dos estudantes da graduação. Então, mais um projeto que envolve escola. Eu vou passar aqui para ver se tem outros exemplos que talvez não envolvam escola, mas para vocês. Tem muito projeto, assim, voltado para a escola, né? A Biotiba, por exemplo, que é um projeto da professora Jana. Ações que levam as pessoas para ter um novo olhar sobre biodiversidade, né? Então, são ações de cunho, né, ambiental, que são realizadas aí, envolvendo sempre os alunos, né? Tem, por exemplo, o curso de engenharia ambiental, curso de bacharelado em química, licenciatura em química, são cursos que estão aqui no departamento dessa professora que podem participar. O Clube de Astronomia também, né? Esse projeto tem muitos alunos do curso de física que participam, mas o coordenador é o professor Alexandre, acho que ele é da ELNE ou da ELT, leva aí os alunos, né, os alunos de física, por exemplo, ou de outros cursos que gostam de astronomia, acabam participando desse projeto e indo fazendo, por exemplo, sessões de observação do céu, muitas vezes fazem num ambiente público ou vão para uma escola. Então, são esses os exemplos. Vejam que, se eu for girar aqui, né, vai ter vários, e a maioria não, praticamente todos são voltados para a graduação. Tá? O Fortecim está aqui também, né? O Fortecim é um dos projetos aí que claramente a pós-graduação está bem estabelecida, né? Então, é um dos poucos, se não for o único, que na sua essência tem a pós-graduação envolvida. Claro que alguns também vão ter isso de uma forma mais sutil, e às vezes a gente não percebe, então eu não quero também dizer que não existem, né? Mas o Fortecim é muito bem estruturado nesse sentido, né? Com relação à articulação da graduação com a pós-graduação no contexto da extensão. Então, aqui, quem quiser dar uma passeada aqui nos projetos, pode entrar lá no site, que vai estar disponível lá para isso. Eu vou agora voltar para a minha guia aqui. Tá certo aí, Malu? Você pode só... Voltou para a apresentação. Uhum. Então, aqui eu coloquei alguns números, assim, de forma geral, do que nós temos no Campus Curitiba hoje, né, em termos de registros de extensão. A gente tem 9 programas de extensão, o Fortecim é um deles, né, porque o Fortecim também, talvez depois a Malu pode contar um pouco a história de como é que foi, né, mas o Fortecim também nasceu com projetos, depois se transformou em programa, um desses 9 é o Fortecim. Hoje nós temos 173 projetos de extensão vigentes no Campus Curitiba, a maioria deles está aí no catálogo, né? Em 2024, eu peguei agora só do começo do ano para cá, porque daí esse é um valor, é um número bem grande, né? Eventos realizados, né, que foram registrados no SAP, que é o nosso sistema de extensão. Então, foram 88 desde o começo do ano, isso porque teve greve, né? E cursos e oficinas, né? Eu peguei aí com a DIC a quantidade de cursos de extensão, foram 50, assim, nem todos foram executados ainda, mas registrados no SAP nesse ano, 50 cursos, e nós tivemos 15 oficinas também registradas esse ano. Então, esses números é mais para ter uma noção de como é que é aí o que o DPEX acaba sendo responsável por organizar, né? Enfim, a gente recebe esses registros, a gente emite declarações, a gente também cuida de pagamento de bolsistas de extensão, então tem várias atividades que nós fazemos aí, e esse aqui é um resuminho do que nós temos de registros. Eu coloquei aqui embaixo uma coisa só para ficar, porque muitas a gente ainda está incorporando essa questão da curricularização, né? Mas na resolução que fala de curricularização de extensão aqui, nossa, interna, também aponta outras atividades que podem ser consideradas como atividades acadêmicas de extensão. O programa Licenciando, por exemplo, ele não passa pelo DPEX, mas ele é essencialmente extensionista. Se a gente for pensar, não sei se tem alguém aqui que trabalhou com Licenciando, a gente está fazendo um projeto em que os estudantes da licenciatura vão, de alguma maneira,
desenvolver atividades na escola. Então, agora, um aluno que participou do licenciando pode convalidar essas horas, é como se fosse convalidar, né? Ele pode apresentar essa declaração para o praext do curso e ter essas horas computadas como extensão, mesmo não passando pelo DPEX, porque a atividade já é regulamentada, já tem um comitê próprio, então passa pelo DPEX projetos assim, que precisam ser avaliados para caracterizar como extensão mesmo, enfim, coisas que são como o PIBID também. Então, isso aqui eu tirei da resolução de 2022, que rege as atividades de extensão, né, acadêmicas para curricularização. Então, o grupo PET, as EJs também, né, as empresas júniores, elas podem também, uma pessoa que participa dessas atividades também está fazendo extensão, embora não seja administrado pelo DPEX. Bom, eu coloquei aqui, eu não sei nem se dá para ver muito bem, mas eu tirei assim uns prints da minha tela do SAP, né, que é o sistema de extensão, de algumas coisas que eu achei dos registros aí, eu acabei colocando aí os nomes, né, pedi para a Malu se eu podia colocar, então no DPEX aparece para a gente lá no SAP, né, o ForteSim como um programa de extensão, né, aqui embaixo, esse azulzinho, o projeto de extensão também do ForteSim. Aí tem aqui alguns eventos que eu peguei assim como exemplo, né, que a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão está registrada lá, né, a professora Maria Lúcia Panossian é a idealizadora ali, ou pelo menos a pessoa que fez o registro, né. Aí tem os colóquios, o seminário de educação de Pinhais, né, o seminário de Pinhais aqui da professora Tamara. Então, esses são os eventos de extensão, como eles aparecem para a gente, como eles chegam para a gente. E eu coloquei aqui, mas depois acho que vai ficar melhor no próximo slide. Os cursos, né? É uma coisa interessante essa questão dos cursos. Apesar, ela tem um ponto positivo e ponto negativo. Tem aqui do professor João Amadeus, a professora Flávia, acho que alguns alunos até devem estar assistindo aqui, deram esses cursos, né? Eu peguei de 2023 com o Frederico, que é o meu colega lá da DIC, quais são os cursos de extensão que o F7 esteve envolvido, que foi alguém do F7 que propôs, né? Então, foram 12 no ano passado. E olhando para a quantidade total de cursos, cursos gratuitos, porque nós temos os cursos pagos também, né? O F7 aqui foi o que mais teve esses cursos gratuitos voltado aí para o público, né, docentes. Então, assim, achei bem interessante, né, uma quantidade grande de cursos que foram ofertados aqui no contexto do F7. Assim, qual que é a questão do curso? Acho que eu já vou passar para o próximo slide aqui. O curso de extensão, aí se a gente for olhar do ponto de vista do que é extensão e o que não é extensão, né? O curso de extensão é extensão, tá, tudo bem, é uma modalidade de extensão. Só que a gente tem umas questões para pensar, né? Os cursos do F7, por exemplo, a maioria é ofertado para que seja possível também fazer uma coleta de dados, né? Falando de um jeito aqui, que talvez não seja bonito, né? Coletar dados, a gente não coleta dados, a gente coleta, enfim, eu sempre falo que a gente coleta informações e constrói dados, mas tem gente que acha que é o contrário. Então, o curso de extensão ofertado, por exemplo, para uma comunidade do município, professores da educação básica do município, ele vai ter esse caráter, né, de a comunidade está envolvida, mas muitas vezes a temática, o curso em si, ele surge da necessidade do pesquisador em constituir dados, mas não estou dizendo que é 100% isso, eu acredito que deve ter aqui várias situações que surgiu aí de uma outra forma, mas assim, eu preciso coletar dados para fazer a minha pesquisa sobre alfabetização científica, então eu vou ofertar um curso sobre isso. Aí você vai lá, oferta o curso, divulga, os professores se matriculam, aí vem aquele pouquinho de gente, né? Então, aí a gente percebe talvez que uma das desvantagens é que esse curso ele acaba não vindo de uma demanda mais ampla, né? Não foi feita uma consulta, ele vem da necessidade do pesquisador. Veja, só estou apontando coisas, não estou nem fazendo crítica. Eu mesmo os meus alunos, meus orientandos, tem gente aqui que já ofertou curso para poder fazer. Claro, daí as pessoas participam, elas
estão se mobilizando para melhorar sua prática, enfim, elas vão ter uma declaração para apresentar lá, para talvez subir de nível, enfim, mas como eu trabalhei com pesquisa e formação continuada no meu doutorado, eu percebo que os cursos e as formações que vêm muito prontos de cima para baixo, eles costumam não ter uma efetividade muito boa, né? Então, assim, só para comentar, né, aspectos sobre o curso. Acho que o ponto positivo do curso de extensão, da oferta do curso de extensão por parte de um discente da pós-graduação, é que ele é o protagonista. Então, isso ninguém pode negar. O aluno que vai conduzir uma formação no formato de curso de extensão, um discente do mestrado, do doutorado, ele é um instrutor do curso, lógico, junto com o orientador, mas ele que, em geral, planeja junto com o orientador, mas ele que, em geral, desenvolve essas ações no curso. Então, ele é protagonista, isso não tem o que falar, né? Então, essa é uma vantagem. A questão dos eventos de extensão, que é o segundo item aqui, eu não consegui fazer as animações para ir passando aos poucos, então aparece tudo de uma vez, né? Eu acho que a questão dos eventos de extensão na pós-graduação, eles são um pouquinho problemáticos, porque, em geral, eles acabam atendendo às demandas do público interno, né? Então, às vezes às vezes não, em geral, o evento, ele é aberto ao público externo, ele aparece no SAP para a gente, vem com essa indicação de que vai ser aberto ao público externo, mas muitas vezes não há adesão desse público. E aí vem a pergunta, esse evento foi de extensão mesmo? Ou foi um evento interno aqui da universidade, né? E com relação à participação do discente, o ponto negativo de um evento de extensão é que ele atua de forma passiva, né? Muitas vezes como ouvinte. Claro, exceto quem atuou na organização do evento, que daí faz parte da equipe executora. Então, assim, eu resolvi colocar essas duas coisas, assim, só para jogar aqui, não é nem crítica, não é nem... Mas são coisas que a gente observa quando a gente está ali no departamento de extensão, né? Eventos de extensão que são feitos para o público interno. Mas daí vamos abrir para o público externo. Beleza, você abre, mas não vem ninguém. Continua sendo evento de extensão? Coisa para pensar aí, né? Eu até coloquei aqui, né, que nós temos uma instrução normativa que está para ser agora publicada uma nova versão, mas ela diz bem claro, né, no artigo 2, que na proposta de atividade de extensão deve estar identificado de forma clara o público-alvo a ser atendido na comunidade externa. Então, nos relatórios, enfim, em tudo que for apresentado para comprovar que a atividade foi realizada, é preciso, pelo menos, ter evidências de que o público externo participou. Então, essas são coisas que estão aí nas nossas normativas, né? Surge aí discussões do tipo, uma semana acadêmica de um curso é um evento de extensão? Nos nossos debates com os outros departamentos de outros campi, essa a conclusão que se chega é que não é. Mas a gente vai abrir para o público externo. Mas é um evento interno, é um evento do curso, então não deveria ser extensão, não é extensão. Né? Bom, essas considerações que eu fiz aí, eu trouxe, né, alguns dados do F7 e formas de participação, são atividades de extensão, não há como negar, mas assim, se a gente for pensar na questão do protagonismo do estudante numa ação de extensão, e eu coloquei essa pergunta, né, como que a gente poderia envolver mais os discentes das pós-graduação em atividade realmente extensionista, né, que tem essa coisa da demanda do público externo, essa relação dialógica, né, de também considerar os conhecimentos, não é só, é uma coisa até que eu esqueci de falar, mas a extensão, ela não é uma via de mão única, você chega lá e despeja o conhecimento da comunidade como se ela fosse uma absorvedora dos conhecimentos da universidade. Ela também precisa levar em consideração os conhecimentos da comunidade, então essa relação dialógica, né? Como que a gente poderia pensar uma forma de envolver mais os discentes? Aí eu penso que isso é um desafio, porque os discentes de um curso como o F7, por exemplo, são trabalhadores, né? É um mestrado profissional. Então, os estudantes, os discentes do F7 são pessoas que estão na escola. Mas eu acho que isso até é um ponto positivo, né? Porque eles já estão num contexto em que... Aí, assim, gente, eu fiquei pensando, porque a questão da extensão na pós-graduação, ela é incipiente, apesar da extensão estar aí faz tempo e muitas pessoas fazerem extensão na pós, a gente às vezes não para pensar em como que isso é feito, em como que isso realmente pode ser caracterizado. Então, como que
veja, não é obrigatório, não existe uma lei como é obrigatório na graduação ter a extensão curricularizada, mas há uma necessidade né, que vem junto com essa discussão desse âmbito também se envolver com extensão. Então, como é que a gente podia pensar isso? Aí, fiquei pensando, né, como que a pós-graduação pode se caracterizar aí dentro desse contexto de extensão, como que pode, de fato, fazer extensão na pós-graduação? Aí me veio uma coisa, conversando até com o Igor, né, que é o meu colega, a gente estava pensando, né, sobre essas questões, aí eu me deu, assim, um estalo, né, a questão do produto educacional. A extensão, ela também gera produtos. Eu até tirei um slide que tinha uma lista de produtos que eu achei que não precisava, mas, por exemplo, produzir um jogo para ser usado numa escola, e a gente sabe que tem vários produtos aqui no F7 que já saíram nesse formato, né? Por que a gente não pode, então, começar a ver esse produto educacional como um produto extensionista, um produto da extensão? Por que ele já tem isso? Parece, né? Pelo menos me pareceu, pensando, depois quando eu tive esse vislumbre, né? Como que um produto extensionista surge aqui, né? Um produto educacional é demanda da comunidade. O próprio aluno que entra no F7 já vem com essa demanda. Então, se ele vem com essa demanda, ele é um professor da escola pública, da rede estadual, ele já traz a demanda da escola. Então, assim, comecei a pensar, o F7, ele é um programa que já tem extensão enraizada. Não sei se depois vocês podem dizer se concordam comigo, Malu, enfim. Mas o produto educacional, ele é uma coisa que sai, é idealizado por um estudante, um discente que entrou no programa, ele usa os 2 anos lá do mestrado para desenvolver esse produto, sempre interagindo com a escola, e, como a gente viu, muitas vezes os dados para a dissertação vêm de um curso, e o curso é desenvolver esse produto, né? Digamos assim, o produto, digamos que é uma sequência didática para trabalhar uma questão da educação ambiental. Aí o professor, né, o discente vai lá, desenvolve, ele quer justamente contribuir para um problema que ele trouxe lá do contexto dele. E ele vai desenvolver um produto que é para tentar resolver o problema lá no contexto dele. Eu estou vendo extensão em tudo aqui, né? Eu não tinha pensado nisso antes, foi realmente pensando nessa apresentação que isso surgiu. A questão do protagonismo não tem nem o que falar, né? O estudante o discente entrou no F7, ele é o protagonista de tudo ali que tem a ver com a pesquisa dele. Mas a pesquisa dele tem um produto, que é um produto, vamos chamar agora, tá, de produto extensionista. Ele é uma coisa que vai ser disponibilizada para a comunidade usar. Ele veio de uma demanda da comunidade, ele foi construído na relação, na dialógica com a comunidade, uma vez que você, em geral, pelo menos eu oriento os meus estudantes a tentarem algum tipo de validação desse produto com algum público, em geral são os professores, né? Então, essa interação dialógica, ela ocorre o tempo todo, se a gente for pensar, né? Então, acho que até aqui já estou quase encerrando, né? Porque eu cheguei nesse ponto, eu pensei assim, acho que é uma coisa legal para levar para esse debate, e de repente a gente pensar em consolidar a extensão, pelo menos no F7, tá? Isso já não é uma coisa que eu percebo em outras pós, olhando lá pelo menos no SAP. Né? Vocês viram ali que tem 12 cursos do F7, eu não achei cursos de outra pós fazendo esse tipo de ação de extensionista relacionado com a pesquisa, né? Então, o F7 tem muito mais, se não for o único praticamente que faz isso, né? Então, um dos únicos que faz oferece, né, oferta essa possibilidade de formação continuada dos professores na forma de curso, traz um produto educacional para abordar nesse curso, para validar, digamos assim, e depois ele melhora isso, publica e fica disponível para a comunidade usar. Então, pensando no produto, daí assim, e pensando nessas verbas, nesses fomentos que estão vindo agora, uma coisa que eu pensei que me veio, né? Talvez seja importante, interessante investir essa verba que vem nesses editais na divulgação dos produtos educacionais. Então, o que acontece? O produto educacional, ele é extensionista, ele atinge a comunidade, mas muitas vezes a comunidade não fica sabendo dele, a grande parte da comunidade, né? Uma pessoa ou outra que é colega de trabalho,
eu lembro da Márcia, né, que foi me orientando, ela fez um produto educacional e ela ofertou um curso para os professores da escola dela, e teve gente de outras escolas também. Então, aqueles professores ficaram sabendo do produto dela. Mas e o resto da cidade, né? O resto do estado, enfim, outros contextos. Então, hoje o produto, e se eu não estou enganada, né? Eu acho que ele ainda fica meio escondidinho lá no RIUT, não sei se tem outra forma de dar visibilidade para isso, mas talvez usar, fazer ações de... Isso eu me peguei pensando mesmo. Um produto educacional foi concluído, o aluno defendeu, corrigiu, foi para o RIUT, talvez investir em formas de levar, fazer eventos nas escolas, ou nas semanas pedagógicas, ou verificar com a CED se há alguma maneira de fazer um evento, de levar esse produto, apresentar esse produto para os professores, né? O dinheiro, digamos que tem aí a possibilidade de usar o dinheiro para esse tipo de coisa, né? No caso desse edital que a gente estava falando agora há pouco, talvez produzir algumas cópias físicas do produto e entregar para os professores, ou fazer uma cópia para cada escola. Não sei, comecei a pensar assim, em possibilidades de disponibilizar melhor o produto, e acho que nesse sentido a gente estaria fomentando e consolidando a extensão, pelo menos no F7, né? Eu estou falando aqui do F7 porque eu faço parte dele, eu sei bem como é que é a organização, né, a questão do produto. Então, assim, me pareceu assim, uma coisa interessante de colocar aqui para vocês, e de repente a gente debater as possibilidades disso ser uma frente extensionista da pós-graduação, que é uma coisa até que, inclusive, o curso já é assim, né? O F7 já é assim, ele já nasceu assim. Se isso for uma compreensão possível, e talvez a gente já está atingindo aí diversos níveis de extensão que a gente nem sabia que estava atingindo. Então, assim, acho que eu terminei, né? Aqui tenho algumas informações sobre o departamento, e eu acho que agora talvez a gente podia conversar um pouco sobre isso, não sei, Malu. Tá certo, muito obrigada, Silmara, obrigada mesmo. Eu acho que você traz as contribuições, né, falando sobre a extensão e como já está acontecendo, e esses questionamentos que são muitos, mas que a gente precisa conversar mesmo, né? Não tem, são coisas a resolver, né? Eu fui anotando algumas coisas, né? Porque eu também estou como Praext, né? Que é o professor responsável pela atividade de extensão na licenciatura em matemática, e no programa de pós-graduação, junto com essa comissão, que eu já vou aproveitar para fazer um agradecimento, que é a nossa comissão de eventos e extensão, né? Então, a gente, dentro do programa de pós-graduação, a gente tem essa comissão de eventos e extensão. Quero agradecer a esse grupo, que é o grupo que acaba continuando mantendo o Fortecim, né? E esse evento hoje ele é organizado por essa comissão dentro do programa Fortecim, né? Então é a maneira como a gente encontra de fazer as articulações. Mas isso é só um ponto perto de tantos outros que você trouxe e que acho que a gente pode sim conversar. Eu vou ver se quem que quer fazer algum comentário, pergunta, pode colocar no chat, pode abrir o microfone. Se não, eu tenho vários comentários e questões aqui também. Eu vou aproveitar para ler, enquanto o pessoal se anima, né, com os comentários ou questões, eu vou ler o que as pessoas já colocaram, tá? Deixa eu só voltar ali. Eu acho que o João Paulo Kuzma, né, já disse, ele é da COTED, né, não sei se depois ele quer falar também, ele já comentou ali que se for um curso, quiser colocar no portal Sofia, que é um portal de cursos, aqueles MOOCs, né, que fala, João Paulo, que aí preciso explicar talvez melhor, né, que são cursos em massa, né, e aí ficam diretamente disponibilizados.
A Márcia, que é lá da Secretaria Municipal de Educação de Pinhais, lembrou que realmente a gente em 2023 teve uma mostra de produtos, né? Então, algumas pessoas do F7 apresentaram produtos lá no seminário de Pinhais. Acho que a Lise está falando sobre a questão da divulgação dos produtos, né? Que se for algo escrito, montar cópias físicas, doar para bibliotecas, porque ultimamente tem sido tudo muito digital e muito fica invisível, inacessível mesmo. É isso, né? Principalmente se são produtos que voltados para o ensino dos anos iniciais, dos anos finais, né? É importante ter um material na mão, né? Eu acho que isso é muito, muito importante, né? O João comentou ali, né? Um portal de mocks, né? Uhum. Nem sei se é assim que fala, se estou falando errado. Ok. A Josiane está comentando que tem um projeto de pesquisa tratando da curricularização da extensão por meio da educação ambiental. Eu acho que assim, eu vou aproveitar e fazer um comentário, porque esse é um tema que me pega bastante também por vários motivos, né? A extensão, eu acho que ela tinha, antigamente, e ainda prevalece, né, uma característica muito de ser a serviço da comunidade, né? Assim, ela tem isso, ela mantém um pouco dessa característica, mas eu acho que mesmo essa ideia da extensão, ela foi se modificando um pouco, e eu acho que ela vem muito também na relação com a comunidade, né? Assim, que a comunidade não a comunidade tem uma demanda e a universidade atende, sabe? Eu acho que não é a serviço, né? Não é a universidade não é necessariamente uma empresa prestadora de serviços, né? Ainda que em alguns casos seja isso mesmo que aconteça, então tem momentos em que isso realmente acontece dessa forma, mas eu acho que quando a gente fala de interação dialógica, trabalhos com a comunidade, é muito mais no sentido de trabalhar junto, né? De fazer junto com a comunidade, né? Então, trazer a comunidade para dentro da universidade e levar a universidade para dentro da comunidade e trabalhar junto, né? Então, eu entendo, por exemplo, que essa questão dos produtos, né? Dos produtos que já estão prontos, eles não deixam de ser uma forma de divulgação, né? Mas faz muito mais sentido que ele seja uma divulgação que, por exemplo, que é uma divulgação do produto, que ele vai lá e faz a apresentação do produto com o grupo de professores, né? Porque se for só uma divulgação por divulgação, o RIUT cumpre esse papel, né? Assim, não é só uma questão de como é que eu falo assim, gerar o material, né? Precisa movimentar o material, fazer o material se movimentar. E isso é difícil, isso não é fácil, né? Como é que a gente movimenta esse material? Como é que a gente faz com que esse material realmente seja utilizado por professores, para os alunos? Eu estou falando de professores e alunos porque estamos dentro de um programa que essencialmente está ligado à educação e ensino, na verdade. Então, temos um público direto de professores e alunos, né? Mas eu gosto dessa ideia de fazer amostra de produtos que a gente possa compartilhar. Já anotei aqui como ideias, talvez, para o Fortecim, né? A gente pensou aqui como mostra de ação de extensão, que tivemos pouca divulgação, na verdade, né? As pessoas não se animaram tanto a fazer a divulgação das ações de extensão, talvez porque no movimento da pesquisa, dentro do programa de pós-graduação, isso seja uma questão menor. Só que eu acho que eu acho que um pouco que você falou, né? No começo,
a extensão ela é um dos tripés, né? É um pé junto com a ensino e com a pesquisa, mas ela é um pé mais apagado, né? E aí o que aparece mais é a pesquisa e menos a extensão. E a gente tem insistido aí, tentando insistir aí no programa de pós-graduação para conhecer as ações de extensão. Por exemplo, você mostrou lá 12 cursos, né? Do ano passado, né? A gente, dentro do programa, não consegue reunir essas ações de extensão, sabe? E aí, não é que elas não são relevantes, todas elas são relevantes individualmente, né? Como uma ação aqui, uma ação ali e outra aqui. Mas elas juntas, dentro, por exemplo, de uma secretaria, né? Municipal de educação, ela faria muito mais força, né? Não importa com qual secretaria, né? Então, eu acho que a gente tem muitos desafios ainda da extensão e foi muito interessante que você pudesse trazer e expor esses desafios para a gente, né? Eu estou falando demais, gente, mas é porque realmente é muito importante a discussão. Deixa eu ver aqui quem mais que gostaria de fazer um comentário, uma percepção, enfim, ou uma questão mesmo, né? Bom dia, professor. Bom dia. Quem está falando? Gente, eu perdi aqui quem que falou, não apareceu. Tá mostrando que a conta Priscila tava com a... Ah, saiu. Ah, tá bom. Tá, acho que não conseguiu. Uhum. Acho que vai trocar conta. E essa questão, assim, vou aproveitar enquanto a gente não tem as manifestações, né? Essa questão que você coloca dos cursos, eu entendo que talvez realmente muitos deles tenham vindo de demandas que são demandas dos professores quando eles entram no programa de pós-graduação, né? Só que é isso, depois, como a pesquisa acaba sendo prioridade, né? Afinal, é um programa de pós-graduação, né? Como a pesquisa acaba sendo prioridade, o curso acaba aparecendo dentro da pesquisa, mas a característica de extensão que necessariamente o curso tem e teve, ela acaba sendo menos destacada, né? A verdade é que é isso, né? Nossos alunos fazem cursos, projetos, a maioria, né? Até porque é o doutorado e mestrado, como você disse, é profissional, então tem que ter essa relação com a prática, né? Então, a maioria dos nossos alunos trabalham dentro de cursos e projetos que têm alguma relação com a comunidade, então, de alguma forma, podem ter vindo, sim, de uma demanda da comunidade que foi adequada no momento da pesquisa, né? Então, assim, eu não fico com tanta crise em relação à questão dos cursos. Acho que a minha crise maior é por que depois ele perde a importância como extensão, né? Ele é colocado ali no sistema da extensão, mas depois ele perde essa importância como extensão, né? Muitos produtos educacionais são um curso, né? Isso daí, eu acho que nesse caso o produto carrega as características do curso de extensão que foi feito para melhorar aquele produto. Então, aí eu acho que é uma situação mais tranquila, né? Quando muitos, eu tenho percebido, né, muitos produtos serem materiais de apoio para a formação continuada. Então, muitos deles são uma estrutura de um curso. Aí eu acho que perfeito, né? Assim, não que isso seja uma forma
de conduzir os produtos, enfim, a gente às vezes discute a questão de como que tem que ser um produto, o que é né, quais os tipos de produto, mas um produto educacional que tem esse objetivo de levar para uma Secretaria de Educação do município, do estado, possibilidade de formação de professores, então ele tem lá já um roteiro, muitas vezes é uma espécie de um roteiro de como desenvolver esse curso em qualquer outro contexto, né? Uhum. Mas é claro que isso são situações, são coisas que acontecem dependendo da motivação e dependendo do que o discente, muitos outros discentes vão fazer produtos que não têm, aí sim, mesmo que eles tenham feito um curso de extensão, mesmo que eles tenham feito atividade de extensão, ela vai se perdendo na pesquisa, né? Na pesquisa não fica muito caracterizado que teve essa ação de extensão, né, vinculada com a pesquisa, né? Acaba sumindo mesmo. Uhum. E esses dois movimentos são importantes, tanto da pesquisa quanto da extensão, e é aí que a gente consegue fazer a articulação, né, da pesquisa, extensão e ensino, porque, em geral, esses cursos também estão preocupados com o processo de ensino, seja de professores ou de estudantes da educação básica, enfim. Vanessa. Acho que a Vanessa que levantou primeiro a mão. Levantei a mão, sim, professora. Então, é que eu estava aqui pensando, né? Posso estar falando uma bobagem, enfim, né? Mas é que a professora Silmara, ela relatou que tem algumas bolsas, enfim, tem alguns tipos de incentivo para isso, né? No início da apresentação. Daí eu fiquei pensando, porque, por exemplo, a ação de extensão que a gente trouxe aqui para Santa Catarina, né? Ela é importante, claro que precisa de um apoio, uma estrutura da coordenadoria aqui, obviamente, né? Mas, querendo ou não, eu fico pensando em mim, né? Corri de um lado para o outro, financiei, né, várias coisas do meu próprio bolso, justamente porque faz parte da minha pesquisa, então a gente corre atrás. Eu até tenho vontade de continuar. Aí eu fiquei pensando, como que também poderia, não sei se é possível ou não, enfim, mas ter essa ajuda, né, de financeira, eu digo, porque muitas vezes a pessoa se perde na pesquisa, mas porque daí também ou não tem fôlego de continuar, ou mesmo que queira continuar, são gastos, são custos, eu não sei se tem esse tipo de relação, sabe? Porque aí a gente bate numa porta, não dá, bate na outra porta, e às vezes fica inviável mesmo ficar mantendo algumas coisas, porque, claro, não só pela pesquisa a gente mantém porque tem que fazer, enfim, ok, e é importante, mas mesmo que queira continuar, tu às vezes não tem fôlego também financeiro para isso. Eu queria saber se tem alguma relação, se tem uma possibilidade, ou não tem nada a ver, assim, porque eu lembro que a professora no começo falou dessas questões de bolsas, né? Mas às vezes as bolsas vêm para outras coisas, enfim, eu só queria entender como é que funciona isso. Então, na graduação, agora que existe uma obrigatoriedade, né, de 10%, mesmo com, veja, é obrigatório fazer extensão na graduação, não é mais opcional como era antes, né? E mesmo assim há uma dificuldade muito grande de conseguir financiar ou, enfim, bancar determinadas coisas para operacionalizar a extensão, porque se o aluno tem que sair da universidade e ir para a comunidade, já tem um custo envolvido aí, né? A gente precisa de um ônibus, a gente precisa de, enfim, pagar algum tipo de alimentação para eles quando eles estiverem nessas. E assim, mesmo agora com essa obrigatoriedade, a gente ainda tem muita dificuldade. A maior reclamação dos cursos de graduação é: como é que eu vou fazer extensão se não tem dinheiro? Aí o dinheiro que tem é aquele que vem para o departamento. Aí, se o departamento tem aquele pouquinho, ele vai lá e libera uma van para levar os alunos, daí já acabou o dinheiro, daí as outras ações de extensão acabam ficando prejudicadas. Aí, por que eu falei isso para vocês? Se a graduação, que é obrigatório, já está difícil, imagine a pós, que é assim, é desejável, né? Vamos fomentar. Então, eu vejo, por exemplo, esse edital, mas eu até falei no começo com a professora Malu, eu não li o edital inteiro porque ele não passou pelo DPEX, é um edital das pró-reitorias aí. Mas a CAPES vai disponibilizar esse valor para os projetos que forem contemplados para gastar com determinadas coisas muito específicas.
Então, assim, dá para ir apresentar um trabalho num congresso, dá para gastar com material de consumo. Aí, assim, muitas vezes você vai olhar com o que pode gastar, e uma coisa, Vanessa, que talvez você precisasse lá para o teu projeto, ele não ia ser contemplado ali, é impossível ajudar, ou então repassar algum tipo de dinheiro, porque tem normas muito rígidas para gastar o dinheiro. A questão das bolsas, bolsa de extensão ainda não existe. Aquela mensagenzinha, aquela chamadinha que eu coloquei ali, é uma notícia que saiu não faz nem um mês, que vai ter bolsas de iniciação e extensão de R$700 para alunos da graduação, pelo que eu entendi. Eu não tenho certeza se pode ser para pós-graduação também, mas eu entendi que vai vir para essa... É o mesmo valor das bolsas que nós temos aqui para alunos de graduação nos editais internos, né, R$700. E uma bolsa de pós-doutorado de 5 mil e alguma coisa. Eu achei bem interessante, inclusive, a bolsa, mas eu não sei quais são os trâmites ali, quem tiver interesse pode até dar uma lida lá, abrir no site da CAPES. Né? E aí, essas são as modalidades de bolsa que saiu nessa notícia, que ainda não repercutiu aqui. Então, até agora, para a pós-graduação, dizer que a gente vai ter uma bolsa de extensão para pós-graduação, isso não existe. Não temos. A gente tem bolsas para graduação, porque a graduação tem essa obrigatoriedade. Então, o foco fica, né, na graduação. Aí, acho que talvez a gente tenha que aguardar as cenas dos próximos capítulos mesmo, né? Quem sabe vai vir alguma coisa, já que estão tendo essas iniciativas de destinar dinheiro para extensão, pode ser que venha alguma coisa na sequência aí, mas por enquanto, realmente, bolsa de extensão para pós-graduação ainda não temos, só para graduação. Outra coisa, professora, só complementando, aí no caso, eu entendo que os recursos sempre são, né, escassos e também às vezes é um motivo de acabar não fazendo, né? E aí eu fico pensando, essas bolsas aí tem que estar vinculado ao programa. No caso, não tem essas bolsas, por exemplo, para quando finaliza, por exemplo, finalizou o doutorado, mas quer continuar, porque a UPM, por exemplo, ela é uma ação de extensão que poderia ser continuada mesmo sem eu estar vinculado ao doutorado, sabe? Mas e aí também não aí tem que estar vinculado ao programa. Não tem bolsa para professor que queira fazer. Não, isso não existe, né? Não. Essa relação com a UTFPR, por exemplo, não. Eu acho que às vezes aparece coisas da Fundação Araucária, de outras instituições de fomento que podem abrir algum tipo de edital para ações nas escolas que pagam. Eu já vi professor que ganha a bolsa para ações da Prefeitura de Curitiba, mas eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Com a universidade mesmo, você precisa ser aluno, né, discente e matriculado. Terminou a matrícula, defendeu, você não tem vínculo nenhum com a universidade e realmente não vai, a menos que tenha algum projeto de pesquisa que preveja algum bolsista, daí o coordenador do projeto pode fazer algum tipo de edital chamando, mas não existe mesmo. Acredito eu que não, ao menos se a Malu quiser falar. O João também quer falar, mas deixa eu só falar sobre isso que você está comentando mesmo, né? A gente não tem ali verba nem para os estudantes da pós-graduação em relação à extensão, eventualmente tem bolsa de pesquisa, né? Mas então a pessoa às vezes quando tem a bolsa, quando consegue, isso porque no mestrado e no doutorado profissional isso também é bastante difícil, né, de conseguir. Está aumentando agora um pouco, mas a verdade é que dentro da pós-graduação o que se consegue são bolsas associadas ao projeto de pesquisa, associadas a projetos de extensão, não. E no caso de bolsas para professores, né, que quando estiverem trabalhando, neste momento, Paraná, que eu saiba, não tem específico, pode ter dentro de algum projeto que já esteja em desenvolvimento. Eu acho que mentira, acho que estou falando errado, né? A gente sabe de alguns projetos que oferecem bolsas para professores, mas não é na perspectiva da extensão, é na perspectiva da pesquisa, né? Então, assim, é um projeto que está sendo desenvolvido junto com a comunidade
na perspectiva de ser uma pesquisa, né, de gerar resultados ali também, e aí ele tem a bolsa para, oferece bolsa para professores, né? Então, se tiver esse tipo de projeto, é nesse sentido, né? A gente não tem. E agora, só falando esse edital, né? A gente está aguardando até o final do mês para o resultado, e foram submetidos 2 projetos para esse do F7 para esse edital, né? Então a gente está aguardando o resultado. Aí talvez a gente tenha um pouco de verba, que é material de consumo, um pouco de diárias e passagens, mas é isso, precisamos ver como que ele vai poder ser executado também. Então, aguardando, ainda está no forninho aguardando. João? Oi, professora. Eu estou tentando organizar meu pensamento, mas acho que não consegui. Eu vou jogar aqui na roda e a gente vai conversando, né? Eu queria falar sobre 3 pontos que eu fui pescando, e o primeiro deles eu acho que é uma questão que a gente acaba criando nas instituições, uma tricotomia, né, entre ensino, pesquisa e extensão. A gente fala que são... Muita gente já fala para nem usar mais o termo tripé, enfim. Em Cuba eles falam processos substantivos, que eu acho muito mais bonito. Mas a gente acaba dizendo que todos eles fazem parte da formação, mas ao mesmo tempo a gente compartimentaliza tudo, né? Então, a ação de extensão ela tem que ser de extensão, a ação de pesquisa ela tem que ser de pesquisa, a ação de ensino tem que ser de ensino, mas no fim é tudo para formação. E isso eu acho que é o principal problema que a gente tem que dar um jeito de superar. O IF não tinha esse problema e passou a ter, né? Muito com a discussão da própria curricularização. Por exemplo, no IFPR, um curso de formação de professores não é extensão, porque o objetivo dele é formar outras pessoas. Se é formar outras pessoas, é ensino. Então, o professor do IF não pode criar um projeto de extensão para a formação de professores da educação básica, mesmo que os alunos da graduação sejam protagonistas ou da pós-graduação, porque para o IF isso é uma ação de ensino. Então, a gente tem que criar um FIC, um curso de formação inicial continuada, que entra na carga horária de ensino, que a gente não tem, para fazer o projeto. Então, isso demanda uma discussão bem grande, né? E são muitas visões, né, sobre extensão. E dessa partição entre pesquisa, ensino e extensão, eu achei, de certa forma, um pouco, não vou dizer contraditório, mas me chamou a atenção um pouco o que a professora Silmara falou, da crítica do curso ter a característica de pesquisa, mesmo sendo extensão, mas o produto ser de extensão, sendo que ele vem do mesmo processo de pesquisa, né? Me chamou um pouco a atenção essa ideia, não tinha pensado assim, mas isso também levanta 2 questões. Primeiro, que claramente a nossa pesquisa não está sócio-referenciada, ou, né, claramente, entre aspas, né? Se há um desvínculo entre a pesquisa e a sociedade, isso também é um problema, porque a pesquisa não deveria estar deslocada da sociedade também, né? E se a extensão é só, de certa forma, uma relação da universidade com a comunidade, as nossas pesquisas são, por extensão, como a professora Silmara falou. Então, a gente acaba gerando um imbróglio que eu acho que a gente precisa resolver, principalmente, do meu ponto de vista, considerando que as nossas ações elas não precisam ser de um tipo só, né? Elas podem ter interações diferentes para públicos diferentes. Por exemplo, o curso de extensão ele vai gerar dados para o pesquisador, mas para a comunidade ele tem uma característica de extensão. Por que há uma resistência, eu acho, de pensar isso, né? Em olhar os polos, talvez, comunicativos disso, entende? Não, claro, eu entendo a crítica que a professora falou no sentido de que o curso, ele às vezes nasce da pesquisa, né? E não da relação com a comunidade. Mas, às vezes, eu acho que a gente trabalhar em tentar unir essas coisas qualifica os 2 processos, tanto de pesquisa quanto de extensão. Porque a extensão, sem a base teórica, que provavelmente um processo de pesquisa não tão aprofundado quanto o mestrado e doutorado vai trazer, também é problemática.
pode virar assistencialismo, pode virar essas coisas de uma prestação de serviços não referenciada, ou seja, as coisas precisam estar mais unidas, né. E daí nesse ponto eu concordo um pouco com a professora Malu. Eu não acho que o produto educacional seja um produto de extensão, mas eu acho que ele é um produto muito potencial para fomentar a extensão, né. Por exemplo, só divulgar o produto educacional, para mim, não seria uma ação de extensão. Eu acho que a gente precisa trabalhar em formar a comunidade para atuar com o produto educacional, né, que a Malu colocou alguns exemplos, acho que vai um pouco na linha que a Vanessa falou, que eu também ia comentar, né. Como, do ponto de vista do F7, por exemplo, trazer os egressos ou manter os egressos como extensionistas não seria muito interessante para isso, né. Claro que isso teria que também ser pensado com tudo isso que a gente já colocou. Mas porque a gente faz a pesquisa, prioritariamente, tem o produto, mas esse produto poderia ganhar uma outra vida, né, uma vida, útil para o programa se ele fosse trabalhado dessa maneira extensionista. Claro que outros grupos podem fazer isso, né, não precisa ser o mesmo que fez o produto fazer isso, mas pode ser uma questão interessante, né. Então, esses 3 pontos que eu queria colocar, né, por que que a gente tende, numa lógica bem formal, a compartimentalizar muito, né. Tem um departamento que cuida de cada coisa, mas no fim essas coisas não se articulam, né, no IF está passando por isso também. Por que que a nossa pesquisa, como ela está tão vinculada, ou deveria estar, a escola ela não é eminentemente de extensão, ou ela é eminentemente de extensão, e que esse produto do educacional ele poderia gerar muitas ações de extensão pós, produção, vamos colocar assim, né, pós-defesa, e como será que o programa poderia pensar em estratégias para isso, né. A mostra é uma estratégia, mas eu acho que ainda fica muito na apresentação do produto, né. Eu não vejo dessa forma, acho que isso é um problema que a gente não pode também cair, né, que o produto tem vida própria. A gente está chegando nas conclusões que ele não tem, né, pelo menos na área de educação ele não tem, né, ele precisa de um apoio mais, presente, eu acho que vai o que a Carla colocou no comentário, né, um apoio mais presente dos 2 polos aí. Não sei se eu confundi só, mas tentei organizar aqui a fala. Obrigada, João. Não sei se a Silmara quer, fazer algum comentário, senão já... Acho que é bem importante esses pontos que ele é interessante saber que no Instituto também a coisa está... Porque a gente não estamos sozinhos, né? Uhum, sim. Acho que quanto mais se mexe numa coisa, mais problemas surgem, né? E a extensão, quando começou com a curricularização, surgiram diversas coisas que antes talvez nem eram problema, né? Então, faz parte. É importante que a gente está nesse movimento, muita coisa já avançou, muita coisa acho que já está sendo, é isso, pelo menos discutida, né, que antes nem discutida era, né. Só antes de passar para a Alessandra, eu queria falar, essa questão do produto, né, ela é bastante delicada e envolve, com certeza, a extensão, tanto na sua origem, né, na origem do produto, no seu desenvolvimento, e depois na sua divulgação, né? Então, assim, não dá para imaginar que o produto educacional, ele é derivado da pesquisa, né, de processos de pesquisa, mas ele está voltado com a extensão, para mim, do início, desenvolvimento e divulgação. Não tem como fugir disso, né? E aí, esse ano nós tivemos a mostra de produtos educacionais, né? Acredito que alguns aqui, se não participaram com a apresentação, pelo menos assistiram, né? A gente divulgou nos grupos, né? Ela foi remota ainda, né? Mas uma das questões que a gente também pensou é que essa mostra, o local dela de realização é nas escolas, né? Então, assim, que a gente encontre escolas que aceitem que a mostra seja realizada nas escolas. E aí a gente se depara com outro problema, como a Vanessa falou, levantou o problema material, eu vou levantar o problema de recurso humano, né?
de recursos humanos que possam, em parceria, né, fazer esse trabalho, executar esse trabalho, promover as divulgações, né, fazer a organização, que tudo isso leva tempo, né, e é isso, se a extensão ainda não está sendo tão privilegiada, parece que está fazendo uma coisa que não tem tanta importância, né, quando não é, né, na verdade tem muita importância. Mas enfim, Alessandra? Não, eu queria retomar um pouquinho ali, né, o que a Vanessa falou, a questão das bolsas, né, porque, e até ali o comentário que foi feito a respeito da prefeitura, né, tá, de repente, investindo bolsa, né, para pesquisa ali, mas, na verdade, gente, é uma falsa ideia de que está se investindo bolsa, porque esse valor, por exemplo, a gente tem atualmente aqui o PAE, na prefeitura de Curitiba, né, que é pesquisa-ação. Só que o que acontece? Quando vem a verba ali do governo federal para pagamento de professores, a gente sabe que tem ali um percentual mínimo que é específico para a folha de pagamento dos professores. E acaba como se tivesse ali uma sobra, vamos dizer. E aí o que acontece? Depois de um tempo, acumula-se ali um valor. Aqui em Curitiba optou-se por lançar esse edital do PAE e distribuir aí como forma de bolsa para os professores. Lá nos anos 2000, lá no começo dos anos 2000, quando eu trabalhei na Fazenda Rio Grande, tinha também lá, era chamado na época de rateio, então esse valor que ficava ali, que era para pagamento de professores, a cada 3 meses, às vezes a cada 5 meses, ele era distribuído entre os professores. Então, tinha lá, no mês de maio, você ia pegar, de repente, R$100 a mais, que era resultado desse montante que acaba ficando. Então, esse recurso que a prefeitura usa aqui, dá-se essa falsa ideia de que existe uma bolsa sendo investida, né, para qualificar aí o ensino, enfim, para apoiar o trabalho do professor, mas, na verdade, já ele faz parte da folha de pagamento dos professores, né, ele não poderia ter sido usado de outra maneira. Então, ele não é uma bolsa específica que exista para isso, né? E essa questão de bolsa, gente, eu acho bastante interessante, né, o que a Vanessa colocou, só que o que acontece? Por exemplo, a gente que é concursado, a gente não pode nem participar. Por exemplo, para mim, eu acho que seria bem interessante, de repente, pedir uma licença sem vencimento, né, sem ônus da prefeitura, e de repente ter uma bolsa para que eu pudesse me dedicar, né, exclusivamente ali para minha atividade na universidade, de repente, numa extensão, né, mas aí a gente que já tem um vínculo ali, né, financeiro, a gente não pode nem participar desse tipo de bolsa. Então, isso eu acho complicado, sabe? Ok. Aí são as demandas de cada secretaria, né, municipal, e como lida, né, com também essas questões. É mais uma variável aí no processo. Gente, a gente já está chegando também no horário, né? Então, não sei se Silmara quer fechar algum comentário. Peraí, deixa eu voltar aqui. Se gostaria de falar alguma coisa, acho que eu caí aqui. Não, eu tô ouvindo bem, Manu. Então tá bom, que deu um tilt aqui, mas tudo bem. Mais algum comentário, Silmara, para a gente fechar? Não, novamente agradeço, inclusive agradeço aí aos comentários, as pessoas que se manifestaram, que comentaram no chat. Eu levantei algumas coisas, assim, bem mais para a gente conversar mesmo. Tem algumas questões que são, assim, visão do DPEX, né? Então, não é crítica, mas são coisas que de dentro do DPEX a gente percebe que são problemas, mas que muitas vezes a gente não discute, não leva adiante, então por isso que eu coloquei aqui. Qualquer coisa, se alguém precisar de alguma coisa da extensão, tiver alguma dúvida, tem aí nos meus contatos, eu estou praticamente todo dia no DPEX. O DPEX fica ali naquela parte histórica, no bloco J, no primeiro andar. E é isso, estou à disposição. Obrigada, Malu, de novo. Tá joia, muito obrigada. Então, a professora Silmara, pela fala, né? João também está aqui agradecendo. Acho que ficamos todos muito contemplados com essa possibilidade de discussão, né? A gente sabe que não é nenhuma intenção de sair resolvendo coisas,
mas colocar essa questão para que cada um de nós possa pensar mais a respeito é muito, muito importante, né? Então, mais uma vez, agradecer a professora Silmara, agradecer aos participantes, vou reforçar o agradecimento à comissão executora ali, ao grupo executor do Fortecim, comissão de eventos de extensão. Vamos tirar foto, sim. Eu só vou pedir, Silmara, se você puder tirar, acho que agora tirar o slide e a gente abre as câmeras e vamos tirar uma fotinho, sim, com todos, né? Acho que seria importante. Muito bem, quem puder abrir a câmera. Tá, acho que aqui algumas pessoas estão falando que não conseguem abrir, é isso? Ah, a Maria Ângela está sem câmera. Tá. A outra, Fábio não está abrindo. Tudo bem, então acho que vamos nós aqui, né? Natália, se você puder tirar. Tá, beleza. 3, 2, 1 e... Foi, pessoal, muito obrigada. Então, obrigada, gente, mais uma vez. Participem. Ana, quer falar? Não sei se você quer falar. Participem do período da tarde, né? As últimas sessões de seminário de doutorandos e o encerramento, tá? E aí a gente fecha. Muito obrigada pela participação no evento também. Obrigada, gente.